MacGyver, seja bem-vindo ao canal. MacGyver, essa aqui é a máquina de plasma da Linus, é a 60P. Ela é uma corte plasma de 60 amperes que tem arco piloto, tá? Aqui a gente regula a amperagem e aqui a gente regula o pós-corte, que é o tempo que o ar fica saindo aqui quando a gente finaliza o corte para poder resfriar a tocha, tá? Ela é uma máquina muito boa, só que ela não tem um compressor embutido. Ela usa um compressor externo, mas eu adaptei um compressor dentro dela, tá? Isso mesmo, adaptei um compressor dentro dela e vou te mostrar como é que eu fiz isso. Tá vendo aqui? Não está com o compressor externo conectado, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho duas tomadas que saem dela, ó. Uma liga a máquina e a outra é para o compressor que eu adaptei aqui, que está totalmente independente. E aqui nesse botãozinho eu ligo o compressor. Tá vendo? Tá escutando? Já tá saindo ar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar dois cortes usando esse compressor interno, tá? Aqui eu tenho uma chapa de 1 milímetro e aqui eu tenho uma cantoneira com a chapa de 5 milímetros, tá? Que já é um pouquinho grossa, tá bom? Então deixa eu botar meu material aqui pra gente dar o corte. Primeiro é o corte de 1 milímetro, com chapa de 1 milímetro. Olha só a qualidade desse corte. Agora, a chapa de 5 milímetros. Olha aqui, tá indo até fumaça. Se eu quiser usar o compressor externo, é só eu desligar o compressor interno e conectar o compressor externo. Da forma que eu fiz,
Não precisa fazer nada, é só desligar o compressor e ligar o compressor externo, tá? Eu fiz um mecanismo aqui dentro dela que funciona de forma automática, tá? Eu nunca vi isso em máquina nenhuma. Não preciso mexer em nada. É só ligar o compressor externo e usar a máquina normalmente. Deixa eu colocar aqui a proteção. Tá aí, ó. Segundo corte com o compressor externo, tá? Então funciona perfeitamente para os dois casos e eu vou te mostrar o que eu fiz agora para fazer essa adaptação aqui. Vamos lá. Eu vou abrir a máquina aqui e vou te mostrar o que eu usei para adaptar um compressor dentro dela, tá? O fato é que eu precisei fazer um serviço fora e aí eu tive que levar ela e tive que levar meu compressor. E meu compressor nem é muito grande, é um de 50 litros. Pô, dá uma dor de cabeça danada. Então eu fiquei pensando em uma forma de adaptar esse compressor aqui dentro. Tentei uma infinidade de coisas, entre elas, algumas estão aqui na mesa, tá? Eu vou te mostrar o que exatamente eu usei. Qual dessas opções aqui você acha que foi que eu usei para adaptar esse compressor? Bombinha de inflar colchão, compressorzinho de pneu de bicicleta e carro, secador de cabelo portátil, bombinha de aquário, secador de cabelo profissional. Chuta aí, qual dessas opções você acha que eu usei? Foi essa aqui, ó. Bombinha de aquário. Acredite se quiser, tá? Na verdade, ela não é só bombinha de aquário. Ela tem várias aplicações na indústria. É usada em cafeteira, em aparelho para dar vácuo, em aparelho de respiração. Elas são muito confiáveis, são fortes, tá? E eu vou te mostrar o que eu fiz aqui agora. Eu vou abrir ela e vou te mostrar o que eu coloquei. Só deixa eu colocar a luva, que eu nunca abro essa máquina sem equipamento de proteção, porque ela tem capacitores grandes, que se você encostar, você pode tomar um choque perigoso, tá bom? Aqui, ó. Tá conseguindo ver? 1, 2, 3 bombinhas de aquário, né? Ou bombinhas de vácuo, como preferir. Ó, só ligar a máquina. Ligo a bombinha. Ligo a máquina. Tá aí, ó. Agora eu vou te mostrar em detalhes como é que eu fiz essa adaptação aqui, tá bom? Sobraram 3 bombinhas, tá? E uma fonte 24 volts que eu comprei a mais. Como o canal está começando, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear entre os inscritos do canal que deixaram um comentário nesse vídeo. Só para os inscritos do canal que deixaram um comentário nesse vídeo, tá? Quando eu fizer 3.000 inscritos, eu sorteio e envio para você de graça, tá? E ainda vai junto um pedaço de tubo e algumas conexõezinhas que sobraram, tá bom? Praticamente tudo para você fazer isso na sua máquina, caso você queira, tá? Então, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, me ajuda, me dá essa moral, tá? E aproveita e concorre a essas bombinhas, tá? Então, vamos agora para a parte da explicação.
Então eu vou te mostrar aqui exatamente nos mínimos detalhes, tá? Tudo que eu fiz nessa máquina aqui, tá? Primeiro é o seguinte, essa estrutura aqui, isso aqui não vem na máquina, tá? Isso aqui eu peguei um papelão e fiz vários moldes até achar um que fosse melhor, né? Então esse modelo aqui, como essa bomba aqui ela tem uma parte para cima, uma parte para baixo, esse molde aqui ela encaixa uma parte em cima, uma parte de baixo, então eu ganhei espaço, né? Aí depois que eu achei o modelo perfeito, eu fiz isso aqui com a chapinha de aço, de prateleira, tá? Aqui eu tenho a fonte, né? Essa fonte está ligada em 220, então aqui eu tenho uma fase que vem aqui para a parte da alimentação dela, e a outra fase vai lá no botão, né? Que aí quando eu ligo o botão, ele aciona as bombinhas, né? Que estão independentes, com uma tomada independente. Eu não estou usando nada conjugado da parte elétrica da máquina aqui. Aí aqui eu tenho os fios que vêm das bombinhas, que eu agrupei aqui, ó, 3 fios para o negativo, 3 fios para o positivo, e conecto aqui, ó, em uma das saídas de 24 volts aqui da máquina, tá? Aqui, ó, eu tenho os fiozinhos de cada bombinha, que são esses aqui, tá? Então essa é a parte elétrica dessa adaptação. Vamos para a parte das bombinhas. Eu coloquei 3 bombinhas aqui e conectei elas com essas tubulações pneumáticas de 8 milímetros, tá? Então aqui eu tenho uma curva, um T, uma curva e outra curva aqui. E entre elas eu tenho um tubinho de 8 milímetros, tá? Eu paguei R$ 1,50 em cada conexãozinha dessa. Paguei R$ 25,00 em cada bombinha dessa aqui na AliExpress. E paguei R$ 40,00 nessa fonte colmeia aqui. Então tudo para mim saiu em menos de R$ 150,00. Então elas jogam ar aqui nessa tubulação, que vem para cá com mais uma curva e conecta aqui, ó, nessa válvula aqui. Essa válvula aqui eu fiz ela toda em cobre, tá? Como é que funciona aqui? As bombinhas jogam o ar que vem para cá. Aqui eu tenho uma bilhazinha. Essa bilha é jogada para cima, só que ela não vai embora porque tem uma travinha aqui. Aí o ar vai passar e vai vir para cá, porque é o único caminho livre para sair aqui no bico da tocha. Só que quando eu aciono o gatilho, a válvula solenoide aqui também abre. Então, como o compressor não está ligado, o ar escaparia para lá. Então o ar vai tentar vir por aqui também. Só que aqui eu tenho o mesmo sistema daqui. Eu tenho uma bilhazinha, só que essa bilha vai ser empurrada para baixo e não vai deixar o ar retornar para lá, para escapar. Então ele vai ser obrigado a sair em direção à tocha. E a mesma coisa quando eu ligo o compressor, né? Eu ligo o compressor, a válvula solenoide abre e o ar vai vir por aqui. Ele vai levantar essa bilha daqui e o ar vai tentar passar para cá para sair no bico da tocha. Só que ele também vai tentar vir para cá, né? Para dar um retorno nas bombinhas. Só que como tem essa mesma bilha aqui, essa bilha vai ser jogada para baixo, que vai travar essa saída de ar aqui. Então não vai deixar o ar retornar e ele só vai ter um caminho para sair, que é o bico da tocha, né? Na verdade, isso aqui é um protótipo que eu fiz, que funciona muito bem, tá? Eu não duvido nada que daqui a um tempo, se algum chinês ver esse vídeo aqui, acabe botando essas máquinas no mercado com esse sistema aqui, porque funciona, porra, muito bem, tá? Então essa aqui ficou a parte do ar, né? Ficou tudo muito bem organizado e deu aqui. Mas eu poderia colocar isso aqui do lado de fora também. Eu poderia colocar essas bombinhas
numa caixinha aqui do lado de fora que ia funcionar do mesmo jeito, tá? Mas preferi colocar elas assim, e funcionaram de forma perfeita. Aqui, o segredo dessa máquina, na verdade, está aqui na tocha, tá? Quando você liga o ar passa, né? Ela joga uma centelha aqui para criar o arco, né? Então aqui eu tenho o eletrodo e aqui eu tenho o bico. Então é formado um arco entre o eletrodo e o bico. Só que se não tiver ar suficiente, quando gera o arco, vai encostar no bico. Então derreteria o bico. O ar tem duas funções, né? Ele tem a função de ser ionizado para criar o plasma e tem a função de proteger o eletrodo, porque ele cria uma barreira de ar, né, física mesmo, de ar entre o bico e o eletrodo, que não deixa o arco encostar nele. Porque se o arco encostar, vai fechar um curto, a máquina vai detectar e vai desligar. Tá? Essa é a proteção da máquina, porque a máquina ela não tem nenhum sistema de pressostato que identifique que tem uma pressão mínima para ela funcionar. Ela simplesmente vai funcionar se tiver ar para isso. Se não tiver ar, você vai apertar o gatilho e não vai acontecer nada. Ela vai dar só a centelha aqui, vai machucar um pouquinho o bico, aqui o eletrodo, porque vai criar o arco, e ela vai desligar. Tá? Tanto que eu tentei fazer isso com uma outra tocha, que é essa tocha que está aqui na imagem, e não funcionou, tá? Porque essa tocha ela tem 4 furos do lado, mais o furo do bico, tá? Então dá um total aí de 5 milímetros de vazão de ar, para vazão do ar. Então o ar não consegue criar uma pressão. Você tem que conseguir criar uma pressão de forma que o ar saia e crie essa barreira para não deixar o arco se formar, tá? Então é assim que funciona essa máquina, tá? Então ficou aqui, ó, ficou tudo muito bem instalado, tá? Funciona perfeitamente, tá bom? E se você quiser fazer, né, fica a seu critério, tá? Qualquer dúvida, é só me perguntar aí nos comentários que eu vou tentar responder dentro do possível, tá bom? E não se esquecendo que eu vou sortear entre os inscritos que colocarem comentário nesse canal um kitzinho para você de graça. É só estar inscrito no canal e deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Agora vamos para as conclusões finais. Concluindo, se você for fazer isso na sua máquina, só faça se você tiver conhecimento ou procure alguém que tenha conhecimento. Esse tipo de máquina aqui é perigosa, trabalha com alta voltagem, tem capacitores grandes aqui dentro. Esses capacitores podem dar choque até com ela fora da tomada, tá? E eu não tenho como me responsabilizar, tá? Sempre que for abrir essa máquina aqui, use equipamentos de proteção, tá? Mas isso que eu fiz é seguro? Bom, tudo que eu fiz está de forma independente da máquina. Eu não alterei em nada a parte elétrica dela, tá? Eu coloquei esse módulo na máquina, mas eu poderia ter colocado ele do lado de fora, que ia fazer o mesmo efeito. Mas eu quis colocar ele aqui dentro por uma questão de praticidade, tá? Mas qualquer modificação nesse tipo de máquina tem risco, entendeu? As únicas modificações físicas que eu fiz foi fazer um furo para colocar o botão de liga e desliga das bombas e coloquei o tubo que saía da válvula solenoide conectado agora na válvula que eu fiz, que é a válvula de retenção. Só que só em eu ter colocado essas bombinhas aqui dentro, isso já envolve risco. Por outro lado, essas máquinas elas não têm um tipo de válvula de pressostato que detecte a pressão
para saber se ali tem ar suficiente ou não. Ela simplesmente tenta criar o arco quando você aperta o gatilho. E se tiver ar suficiente, ela liga. Se não tiver ar suficiente, ela não liga. Então, como ela liga e funciona muito bem, eu entendo que não tem problema para mim, tá? Mas se você for fazer isso na sua máquina, você tem que analisar e verificar se tem algum risco para você. É sempre caso a caso, entendeu? Cada caso é um caso. Mas lógico, eu respeito um limite que eu estabeleci para mim, tá? Eu só uso ela com as bombinhas em chapas finas e serviços pequenos, tá? E no máximo até 40 amperes, tá? Se eu tiver que cortar alguma coisa mais grossa, com uma amperagem maior, eu vou usar o compressor, não tem problema nenhum. Isso funciona, mas é um quebra-galho, tá? Funciona muito bem, mas é um quebra-galho. E quais as vantagens e desvantagens, né? Vantagem, custo. Não gastei R$ 150 para fazer isso. Praticidade, é muito prático. Posso levar para qualquer lugar. E desvantagens é que para cortar o material mais grosso, ela não é ideal. É melhor você usar o compressor. E vou repetir. Para fazer isso na sua máquina, vai depender da tocha, tá? Essa aqui é uma P80, que precisa de menos ar para funcionar. Então, veja como é que é a sua tocha. De repente ela vai precisar que se coloque mais bombinhas para poder ela funcionar, entendeu? E lembrando que eu vou sortear essas bombinhas e a fonte 24 volts para os inscritos do canal que deixarem um comentário nesse vídeo. Quando eu fizer 3.000 inscritos, eu faço o sorteio, tá? Bom, acho que falei tudo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Ah, e outra coisa. No próximo vídeo, eu vou colocar um osciloscópio nela, tá? Pra gente desvendar a parte elétrica dela toda. Tá? A gente vai desmontar ela e vamos desvendar toda a parte elétrica dela, tá? Vai ser muito legal. Se você ainda não tem uma máquina dessa, quer conhecer mais sobre essa máquina, não perde esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ser notificado, que vai estar top esse vídeo também, tá? De resto, meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus e até o próximo.